para depois a gente poder publicar pelo YouTube. Já está gravando. Muito obrigada. Bom, boa noite a todos. Ou boa tarde, não sei, depende do... companheiros rotarianos, rotaractianos, interactianos e convidados. Com muita alegria, o Rotaract Clube do Uruguaiana Fronteira Oeste, o Interact Clube do Uruguaiana Fronteira Oeste e o Rotaract Clube do Uruguaiana uniram esforços para realizar esse evento online alusivo ao Novembro Azul. Gostaríamos de apresentar as autoridades rotárias presentes. Nepomuceno Neto, presidente do Rotaract Clube do Uruguaiana, clube anfitrião desse evento. Petros Belagamba, presidente do Interact Clube do Uruguaiana Fronteira Oeste, clube anfitrião desse evento. José Moacir, governador do Distrito 4780, ano rotário 2020-2021. Júlio Ernesto Hecker Kappel, governador do Distrito 4780, ano rotário 2010-2011. Nelson Harme, governador indicado do Distrito 4780, ano rotário 2022-2023. Doris Vaz, governadora do Distrito 4780, ano rotário 2008-2009. André Vilaverde, governador do Distrito 4780, ano rotário 2019-2020. Eduardo Domingues, governador do Distrito 4780, ano rotário 2018-2019. Ari Marques, governador do Distrito 4780, ano rotário 2016-2017. E Feliciano Luiz Leal Salcedo, governador indicado do Distrito 4780, ano rotário 2023-2024. O Novembro Azul é uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades no mês de novembro, dirigida à sociedade e, em especial, aos homens, para a conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Pensando nisso e como forma de gratidão por todos os serviços prestados pelos rotarianos à juventude, desenvolvemos esse evento em conjunto, que visa alertar e conscientizar sobre esse tema tão importante. Gostaríamos, assim, de apresentar nosso querido palestrante, agradecer a sua disponibilidade e, logo na sequência, passar a palavra ao mesmo, que nos brindará com sua fala. O Dr. Gerson Joquelavicius, perdão se eu tiver errado o sobrenome, foi graduado na Faculdade de Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, realizou residência em cirurgia geral no Hospital de Clínicas de Porto Alegre no ano de 93 e 94, residência de urologia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre no ano de 95 a 97 e é membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Desejamos um bom evento a todos. Eu acho que o seu microfone está fechado, doutor. E agora? Aí. Estão ouvindo? Sim, doutor. Agora sim. Bom, pessoal, assim, primeiro, obrigado a todos pelo convite, tá? Agradecendo especialmente o Nepomuceno, que foi no meu consultório, especialmente ele me convidar, tá? Então, queria agradecer pela oportunidade de poder falar alguma coisa sobre câncer de próstata. Esse é um mês que é um mês fundamental para a gente, tá? Na urologia, porque quando se fala em saúde masculina, a primeira coisa que o pessoal mais se preocupa atualmente, é o que o Novembro Azul dá uma ênfase maior, é a próstata. Na verdade, não é para prevenção, mas para o diagnóstico precoce do câncer de próstata, já que nós não temos como prevenir o câncer. Então, assim, eu vou falar rapidamente, 5, 10 minutos, dar alguns tópicos gerais sobre a próstata. Deixo vocês bem abertos se quiserem entrar, a gente conversar, não há problema nenhum durante ou após a apresentação. Primeira coisa, assim, eu sempre gosto de colocar para todos, principalmente o pessoal que não é da área médica, o que é a próstata? A próstata é uma glândula que ela fica abaixo da bexiga. O grande problema da próstata é que por dentro dela passa a uretra, que é o canal da urina que sai da bexiga. E isso é o que pode acabar dando muitos sintomas nos homens com o passar dos anos, com o decorrer dos anos. Bom,
Essa próstata, com o tempo, ela tende a inchar em todos os homens e isso normalmente é um problema benigno, não é um câncer. Mas em alguns homens nós temos o câncer. Hoje o câncer de próstata é o segundo câncer mais comum na população masculina, perdendo apenas para os tumores de pele. Então vocês veem assim, a importância é muito grande. Aproximadamente 10% de todos os cânceres masculinos acaba sendo o câncer de próstata. Então, assim, é o segundo mais comum, extremamente frequente, é basicamente causado por fatores genéticos. E aí nós temos o grande problema que, diferente de alguns outros tipos de câncer que a gente tem como prevenir, esse a gente não tem o que fazer para não vir a desenvolver um tumor. Quem tem uma predisposição genética acaba tendo uma chance maior de ter esse tipo de tumor ou desenvolvendo o mesmo. Tem algumas pesquisas que mostram que provavelmente evitar alimentos gordurosos pode diminuir um pouco a chance de uma pessoa vir a ter câncer de próstata. Antigamente se acreditava que o licopeno, que é presente no tomate principalmente, podia diminuir um pouco o câncer de próstata. Nada se comprovou. Então, nada tem uma importância para a gente conseguir prevenir o câncer de próstata. Isso é algo que tem que ser feito, é um diagnóstico precoce. Bom, como que a gente fica sabendo se uma pessoa tem ou não câncer de próstata? O câncer de próstata não dá sintomas quando pego no início. Se a gente descobre um câncer de próstata num paciente que já tem sintomas, provavelmente seja um câncer avançado, e o câncer avançado tem uma chance de cura muito pequena. Nós temos que tentar descobrir os pacientes que não têm sintomas e que já apresentam o câncer de próstata. E aí, como se faz isso? Basicamente através de 2 exames. Exame de toque retal e exame de PSA, que é o antígeno prostático específico, que é um exame de sangue. Isso é algo também muito discutível. Sempre devemos fazer os dois ou não? Em princípio, hoje o que se sabe é que os 2 exames devem ser feitos sempre. A gente não deve fazer apenas o exame de toque e nem apenas o PSA. É fundamental nós sempre acabarmos fazendo os 2 exames. Por que a importância de fazermos os 2? A gente sabe que se a gente faz apenas o PSA, a gente deixa escapar muitos pacientes com câncer de próstata. Se a gente faz apenas o exame de toque, também muitos pacientes acabam escapando e a gente não descobre. Se a gente faz os 2, o PSA e o exame de toque, a chance da gente descobrir o paciente com câncer de próstata pode chegar até 95% dos casos. Então, é fundamental fazermos os 2. Tá? E quem que deve fazer o exame? Todos os homens que tiverem sintomas urinários, independente da idade, todos os homens acima dos 50 anos de idade e todos os homens que têm mais que 45 anos e são ou da raça negra ou têm histórico familiar de câncer de próstata. Tá? Então, o fundamental é saberem isso. Após os 50 anos de idade para todos, após os 45, ou seja, começando os 5 anos de idade, quem tem histórico familiar ou os negros. Bom, quais os sintomas do paciente? Inicialmente, como eu falei, paciente pego no estágio inicial, não tem sintoma nenhum. Paciente em estágio mais avançado pode ter dificuldade para urinar, sangramento na urina, pode trancar a urina, que é a retenção urinária, e ter que colocar uma sonda para urinar, ou o paciente que já tem metástase, normalmente tem muita dor. O paciente, quando faz metástase do tumor de próstata, ou seja, quando o tumor de próstata sai da próstata e se espalha pelo organismo, é o paciente que a gente não tem mais como curar. E o câncer de próstata, quando se espalha, ele raramente vai para fígado ou para pulmão ou cérebro. Normalmente ele vai para osso. E o osso normalmente não mata, o osso faz sofrer muito. As dores são muito, muito importantes, muito fortes nos pacientes e o sofrimento é bastante grande. A gente tem que tentar evitar que o paciente chegue nesse ponto. Bom, feito o exame de toque, feito um PSA, temos uma suspeita de câncer de próstata. Como fazemos o diagnóstico desse tumor? Então, o próximo passo é uma biópsia da próstata. A biópsia da próstata é um exame feito através do ânus, onde é colocado um aparelho em que se coleta material. Até pouco tempo atrás, todas as biópsias eram feitas por ecografia. Hoje em dia, nós já temos um outro exame bem mais moderno, chamado ressonância magnética, que faz a biópsia de próstata com uma chance maior de conseguir fazer o diagnóstico correto.
nós conseguimos com esse exame ver melhor nódulos na próstata. E, em alguns casos da ressonância, a gente consegue até evitar a biópsia em casos em que existe dúvida no exame de toque ou no PSA. Então, isso evoluiu muito. A grande evolução dos últimos anos no câncer de próstata é o surgimento dessa ressonância magnética, que é algo bastante novo, deve ter hoje 3, 4, 5 anos, não mais que isso, que nós temos no Rio Grande do Sul. Então, houve um avanço, muitos pacientes evitam biópsias desnecessárias e a chance de, fazendo a biópsia, termos um diagnóstico correto é muito maior. Muito bem, feita a biópsia, o paciente tem um tumor de próstata, foi confirmado. O que fazer? Pacientes em estágio inicial com câncer de próstata, em que o tumor está localizado apenas na próstata, nós temos uma chance de cura bastante alta, seja com cirurgia de retirada total da próstata, seja com radioterapia. Então, cada paciente aí se conversa, tem que ver idade do paciente, temos que definir outras doenças que o paciente possa ou não ter, para daí sim podermos definir qual o melhor tratamento. Esse paciente, pego no início, em que é feita cirurgia ou radioterapia, a chance de cura é muito grande. Chega a 90%, 95% dos pacientes sendo curados. Então, diferente de outros tumores em outros órgãos, o câncer de próstata, pego no início, é altamente curável. Muito bem. E o paciente que já tem um PSA mais alto, já tem um tumor fora da próstata, já tem uma metástase, esse paciente nós não temos como curar. Nós temos como aliviar sintomas, fazer o paciente viver melhor e aumentar a sobrevida, o tempo de vida, mas não temos como curá-lo. E isso é feito com medicação. É feito um bloqueio hormonal, que é feito com comprimidos ou injeções, e o paciente realmente tem, num primeiro momento, melhoras importantes da sintomatologia, as dores aliviam, o tumor involui, diminui, mas com o tempo isso pode sim voltar, em grande parte dos pacientes acaba voltando. Então, o paciente nós não temos como curar. Outra coisa importante é que o tratamento, hoje em dia, cada vez mais, ele é individualizado. Nós não devemos tratar todos os pacientes com o mesmo grau de doença da mesma maneira. Por sabermos que o tumor de próstata evolui muito lentamente, é diferente pegarmos um paciente com 50, 55 anos de idade com câncer de próstata e um com 80. O tratamento tem que ser individualizado. Tem pacientes, inclusive, mais velhos, que a gente opta por não tratar, sabendo que é uma doença, muitas vezes, que evolui muito lentamente e a pessoa, às vezes, a gente, pela idade, a gente vê que a pessoa vai acabar morrendo com a doença e não da doença. Então, a gente evita, muitas vezes, complicações que podem decorrer do tratamento, seja cirúrgico como radioterápico ou até medicamentoso, e deixa o paciente apenas em acompanhamento. Então, assim, eu acho que o importante que eu sempre gosto de colocar quando eu falo sobre próstata é o que todo mundo tem que saber. A idade de início da avaliação, 50 anos de idade para a maioria dos pacientes, e que é um câncer que não dá sintomas. Ele é muito frequente, não dá sintomas. Então, por isso é importante você sempre fazer exame de toque e o PSA para todos os homens depois dos 50 anos de idade. Pessoal, eu abro para vocês assim, ó, um apanhado geral, abro para vocês, se tiverem dúvidas, estou à disposição. Alô? Alô? Alô, sim? Sim. Ari Ferreira, boa tarde. Tudo bem, como vai? Tudo bem. Muito boa a sua explicação, a sua explanação. Me diga uma coisa, falaste em idade ali, qual seria essa idade assim? Não, no mínimo não, digo o máximo que tem que ter cuidado. É a primeira pergunta. E a segunda, qual seria o tratamento mais adequado? A cirurgia ou o tratamento de radioterapia ou quimioterapia? Tá. Primeiro, quanto à idade. Isso é uma coisa que não existe uma resposta única. Tá? Então, assim, antigamente a gente considerava pacientes acima dos 80 anos, 75, não tem mais por que fazer exames, porque se a gente descobrir um câncer de próstata, eu não vou tratar mesmo, é um paciente que tem uma sobrevida pequena, já está com 75 anos, hoje mudou muito. A sobrevida da população mudou muito. Um paciente hoje com 75 anos ou 80 é completamente de um paciente com 75 ou 80 anos há 20 ou 30 anos atrás. É um paciente que tem uma qualidade de vida melhor, tem uma sobrevida melhor.
Então, a gente acaba fazendo exames também em pessoas de mais idade. Mas é diferente de pegarmos um paciente com 75, 80 anos no consultório, que tem uma vida ativa, que trabalha, que viaja, e é um paciente que deve ser avaliado, e um paciente que está acamado, com mal de Alzheimer, com 75 anos de idade, que não tem sentido nós avaliarmos a próstata. Então, cada vez mais, a avaliação pela idade também tem que ser individualizada, não apenas pensando na idade, mas na qualidade de vida do paciente e também na sobrevida que ele provavelmente tem. Então, isso é a primeira coisa. Segundo, cirurgia ou radioterapia, também muito discutível. A cirurgia tem algumas vantagens. Os pacientes mais jovens normalmente têm tumores mais agressivos e a cirurgia dá, digamos, duas chances de tratamento. O paciente pode fazer a cirurgia, se passado algum tempo esse tumor voltar, nós podemos fazer a radioterapia em cima. Se o paciente for direto para uma radioterapia, dificilmente nós vamos conseguir fazer uma cirurgia, pelo menos uma cirurgia boa em cima, porque gruda tudo, digamos assim, na região da próstata. Então, o paciente que faz a cirurgia tem esta vantagem. Agora, a cirurgia também tem mais uma vantagem, que a gente sabe que os pacientes que operam, depois de 8 a 10 anos do tratamento, operam ou fazem radioterapia, os que operam têm uma recidiva menor do tumor, ele volta menos. Então, o que é mais ou menos feito hoje? Aproximadamente, também individualizando, mas em linhas gerais, abaixo de 70 anos de idade, ou de 72, 73, existe uma tendência um pouco maior pela cirurgia. Acima dessa idade, existe uma tendência maior pela radioterapia, porque a radioterapia é menos invasiva, tem menos complicações e riscos. Então, assim, depende muito também da idade do paciente, mas isso tem que ser conversado caso a caso. Tem pacientes com 60 anos de idade que não querem operar pelos riscos de possíveis complicações cirúrgicas. Tem pacientes com 72, 73 anos que preferem a cirurgia, sabendo que a chance de cura é um pouco maior. Isso tem que ser individualizado paciente a paciente, colocando as vantagens e desvantagens da cirurgia, as vantagens e as desvantagens da radioterapia. Mas qualquer um está correto. Obrigado, hein? É isso. Acredito que a governadora Doris tem uma pergunta também, que ela levantou a mãozinha. Boa tarde, doutor. Muito obrigado. Oi, boa tarde. Tudo bem, Doris? Tudo bom. Eu gostaria de saber o porquê da incidência nos negros, que eu não sabia disso. É genético, tá? Nós temos uma incidência maior nos negros por genética, assim como nós temos uma incidência um pouco menor nos orientais, também por genética. Não apenas em câncer, mas os orientais, por exemplo, se a gente examina, eles normalmente têm próstatas muito pequenas quando chegam aos 60 ou 70 anos de idade, comparado conosco, com os ocidentais, ou principalmente com os negros. Então, tudo isso, na verdade, é genética. Não tem nada que se conheça que cause mais nos negros ou menos nos brancos ou menos ainda nos orientais os tumores. É genética. Muito obrigada. Como não posso levantar a mão, vou direto. Doutor, fala da idade mínima. Mesmo abaixo dos 40 anos, 45, tendo casos próximos, familiares, qual é a idade assim, recomendada? Quem tem caso na família, e caso na família não é um primo de segundo ou terceiro grau, caso na família a gente considera irmão, pai, até avô dá para considerar, mas principalmente que o pai tenha tido um câncer de próstata relativamente jovem, antes dos 70 anos de idade. Também não consideramos como um caso familiar um pai que desenvolveu com 80, 85 anos um câncer de próstata, porque isso a maioria dos homens acaba tendo nessa idade algum tipo de tumor. Então, assim, tem um caso familiar, a recomendação, 45 anos de idade. Por que isso? Todas as pesquisas mostram que dificilmente alguém vai desenvolver um tumor antes disso. A chance é muito pequena. É muito raro a gente descobrir um câncer de próstata antes disso.
Tem casos? Tem. Já tive paciente com 42 anos de idade, tive paciente com 41 anos de idade com câncer de próstata. Mas, assim, ó, é tão raro que se chegou à conclusão que não vale a pena nós investigarmos milhares de pessoas para tentar descobrir um caso ou dois. Então, a recomendação é, em casos de câncer de próstata na família, 45 anos de idade, a não ser que tenha qualquer sintoma urinário antes. O paciente teve um sangramento urinário, o paciente está com dificuldade para urinar, está com dor, ardência, bom, aí tem que investigar igual. Mas se não, se está assintomático, 45 anos. Agora o doutor mencionou o sangramento urinário. Nunca tinha visto falar e há pouco tempo sobre infecção na próstata. Também não infecção na próstata. Tá. Nós temos dois tipos de casos de infecção em próstata. Infecções agudas, prostatite aguda, infecção crônica, prostatite crônica. A doença aguda atinge basicamente qualquer idade, tá? Pode dar inclusive em jovens, 20 e poucos anos de idade pode ter, tá? Causa muita dor urinária, dificuldade para urinar, pode entrar em retenção urinária, trancar a urina e ter que botar sonda em alguns casos, pode ter sangramento na urina, pode dar inúmeros sintomas e sintomas graves, com febre alta, mau estado geral, tem pacientes que acabam tendo que internar. Isso é uma coisa. Se você faz um PSA na vigência da prostatite aguda, o PSA dá mais alto que qualquer tumor, normalmente. Ele vai lá para cima, dá altíssimo. Já na prostatite crônica, os sintomas são mais leves, é algo mais arrastado e normalmente doença de jovem. Paciente com 25, 30, 35, 40 anos de idade tem prostatite crônica. Tá? Também o PSA pode subir, só que sobe bem menos. E isso é uma coisa importante quando a gente fala em câncer de próstata. Tem muito paciente que faz PSA e o PSA dá um pouco elevado, se assusta achando que tem um câncer de próstata, vai avaliar, na verdade, tem uma prostatite. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado, porque se a gente pegar apenas um PSA e sair indicando biópsia de próstata para todo mundo, a gente vai errar muito, a gente vai pedir muita biópsia desnecessária. Biópsia é um exame extremamente desagradável, é um exame que, além de ser desconfortável para o paciente, pode causar infecção urinária, infecção de próstata, sangramento urinário, sangramento intestinal. Então, a gente tem que evitar biópsias desnecessárias. Para isso, é importante realmente ver se existe suspeita de câncer de próstata ou se é um quadro típico de uma infecção urinária, uma infecção de próstata, que aí não precisa fazer biópsia. O senhor falou que pode acontecer com jovens de terem a infecção na próstata, né, na prostatite. Existe a hipótese de, por exemplo, o jovem ter o câncer de próstata? Tipo, jovens 20, 30 anos para baixo? Tá raríssimo. Assim, ó, se a gente for pegar a literatura, existe pacientes com 35, 37 anos, até às vezes um pouco menos, com câncer de próstata. Mas assim, ó, são casos que terminam naqueles relatos de caso nos congressos, porque é algo bastante raro, tá? O câncer de próstata antes dos 45 anos de idade é muito raro. Se nós pegarmos uns 10 anos atrás, a rotina era todos os pacientes acima dos 40 anos de idade devem fazer exame de toque e PSA. Não era 45 e 50 como hoje. Aí, passado algum tempo, passou todo mundo para 45 e agora já foi para 50 anos. Porque a gente fazia exame em muita gente sem precisar e acaba sendo, se nós formos pensar em milhares de pessoas, gastos enormes, do governo, principalmente, no caso do SUS, ou de planos, ou da própria pessoa que está financiando seu exame, eram gastos enormes, desnecessários, que a gente não descobria praticamente nenhum câncer. Então, assim, é por isso que se postergou o início dos exames para os 45 e 50 anos de idade, porque realmente a chance é muito pequena. Mais alguma pergunta, companheiros? Eu acredito, doutor, que da forma geral, a recomendação é procurar o médico mesmo, né? Em qualquer sintoma ou regularmente depois da idade que é preciso. Porque cada caso é um caso, né? Oi, desculpa. Uma coisa importante, assim, ó,
Tem muitas campanhas que se faz, principalmente campanhas governamentais, de fazer apenas o PSA. Tá? Isso hoje, pelo conhecimento que nós temos hoje, é algo que dá muito problema. Tem muito para, assim, pegam 100, 200 homens no mês de novembro e fazem apenas PSA. Bom, se nós formos só por aí, primeiro, vão indicar muita biópsia desnecessária, porque vai dar muito PSA alterado em prostatite, infecção urinária, no paciente que andou muito de moto ou de bicicleta alguns dias antes de fazer a coleta do exame, o PSA subiu. Então, assim, vão indicar muita biópsia desnecessária. E pior do que isso, muito paciente vai buscar seu exame com a secretária no posto de saúde e ela só olha o PSA e diz, tá normal, vai para casa tranquilo. E aí vem o problema. E se esse paciente tem um câncer de próstata? Aproximadamente 20 a 30% dos pacientes com câncer de próstata têm PSA normal. E PSA baixo, seguidamente, dá nos pacientes que têm um câncer de próstata mais agressivo. Então, muito paciente vai para casa feliz da vida que não tem nada e está com câncer de próstata. Então, fazer apenas PSA, não façam isso, assim, dá problema. Já vi vários pacientes com indicação errada de biópsia por ter feito apenas PSA, ou pior, com câncer de próstata, achando que não tem nada. Legal. O governador Ari queria fazer outra pergunta. O seu microfone está fechado, governador. Alô? Oi, agora sim. Tá, obrigado. Doutor, eu gostaria de reforçar aquela pergunta da cirurgia. Ela é mais indicada para pessoas com a próstata já bastante adiantada ou com mais complicação? E, por exemplo, que hoje a gente vê a tecnologia avançadíssima, né? Com os tratamentos esses que eu citei antes, que é a radioterapia e a química, que é mais agressiva, né? E qual é o seu diagnóstico, o seu conceito assim da cirurgia? O senhor aplica mais a cirurgia do que os tratamentos? Bom, acho que a gente tem que ter um pouco de prudência com a cirurgia, tá? A cirurgia tem ótimos resultados quando bem indicada. Então, não adianta eu pegar um paciente com PSA muito alto, com tumor fora da próstata, que a cirurgia não vai resolver o problema. É um paciente que tem riscos de ficar com a cirurgia perdendo urina, tem risco de impotência sexual com a cirurgia, além dos riscos normais de uma cirurgia de grande porte, e não vou resolver o problema. Então, é o tipo de paciente que eu não indicaria se eu acho, ou os exames mostram, que ele já tem tumor fora da próstata, ou seja, um caso mais avançado. Já os pacientes que têm tumor localizado na próstata, que não têm outros problemas graves, como infartos prévios, AVCs prévios, ou seja, um paciente que tem condições de ser operado, que tem 70 anos ou menos de um modo geral, aí a indicação de cirurgia está correta, assim como a de radioterapia, dependendo muito da escolha do paciente. A radioterapia melhorou muito nos últimos anos, mas a radioterapia também pode ter complicações. A radioterapia não afeta apenas a próstata, ela acaba queimando um pouco da bexiga, do intestino, e isso pode também no futuro repercutir e dar sintomas. Quanto à quimioterapia, ela não é feita para câncer de próstata. Quando a gente faz quimioterapia, normalmente é um paciente que já é um paciente praticamente terminal, que a gente não tem mais o que oferecer de tratamento nem cirúrgico, nem radioterápico e nem hormonal. Aí se parte para quimioterapia. Talvez o senhor tenha falado em hormonioterapia em vez de quimioterapia. Bom, a hormonioterapia é extremamente usada, tá? Não é feita na veia, são medicações injetáveis, mas não é na veia, tá? Ou comprimidos, extremamente indicado, mas aí em pacientes de mais idade ou com tumores espalhados, em que cirurgia e radioterapia não resolvem. Então, assim, tudo tem suas indicações. A gente tem que ver bem o paciente, conversar, explicar potenciais riscos e complicações de todos os tratamentos, porque qualquer tratamento, inclusive a hormonioterapia, tem seus riscos e complicações, e o paciente tem que saber disso. Não dá para eu chegar, olha, não, fique tranquilo, o senhor vai usar um remédio, não vai dar efeito nenhum colateral. Sempre pode dar. Ou, vou lhe operar e não vai dar complicação nenhuma.
A cirurgia, a gente sabe que 5% dos pacientes podem ficar incontinentes, perdendo urina, 50% ficam impotentes, sem ter relação, sem ter ereções. Então, assim, ó, tudo pode ter complicações. O paciente tem que saber disso. Então, a gente tem que individualizar o tratamento e conversar com o paciente, e é uma decisão conjunta. A decisão não pode ser do médico. Antigamente, os médicos decidiam a conduta para os pacientes obedeciam. Hoje em dia, não. É uma conversa médico-paciente, risco-benefício, e a decisão tem que ser conjunta. Muito obrigado. Acho que o Petros estava com a mão levantada. Queria fazer uma pergunta, Petros. Isso. Deixa eu pegar aqui pra ti. Doutor, de quanto em quanto tempo um adulto, assim, já na idade mínima, tem que fazer o exame para verificar se tem câncer de próstata? Boa. Eu esqueci de falar antes, realmente, eu me passei. O exame é anual. Tá? Se o paciente está assintomático, o exame é uma vez ao ano. Claro que se tiver sintomas, vai ter que revisar mais seguido, mas se não, uma vez ao ano é o suficiente. Não precisa fazer mais seguido do que isso. Claro que se o paciente tem um câncer de próstata, fez o tratamento, seja o tratamento que for, ele vai fazer revisões mais seguidas. Aí ele tem que fazer revisão seguidamente para acompanhar o tumor que foi tratado. Mas o paciente que não tem tumor, que está fazendo apenas o controle anual, ele é anual. Não precisa mais que isso. Obrigado. Governador Nelson, por favor. Boa tarde, doutor. Eu gostaria que o senhor comentasse mais a respeito do que o senhor falou sobre um câncer de próstata mais agressivo. Eu lhe pergunto, quantos tipos de câncer de próstata tem para ser um mais agressivo e um menos agressivo? Tá. O câncer de próstata, basicamente, ele é um tipo só, tá? Que é um adenocarcinoma chamado, mas assim, a gente classifica ele em números, que esses números vão de 2 a 10. O número 2, 3 e 4 é o tumor pouco agressivo, o número 8, 9 e 10 são os tumores muito agressivos, depois os 5, 6 e 7 são os intermediários. Isso é importante e nós temos esse resultado quando é feita a biópsia da próstata. Na biópsia, eu tenho a suspeita do paciente, como eu falei, eu tenho a suspeita de um câncer de próstata, eu encaminho para a biópsia. Feita a biópsia, já vai vir esse número, caso dê positivo o exame, claro. Muito bem. Veio o número, é importante para eu decidir também a conduta. Uma coisa é eu pegar um paciente com 60 anos de idade, um tumor grau 9, que vai precisar de um tratamento também agressivo, por ser um câncer agressivo num paciente relativamente jovem. Outra coisa é eu pegar um paciente com 80 anos de idade, com um grau 4. Provavelmente eu não vou nem ter que tratar esse paciente, porque esse tumor provavelmente vai levar 15 ou 20 anos para evoluir e o paciente já tem 80 anos. Então, isso tudo tem que ser definido e bem definido. E, normalmente, os pacientes mais jovens costumam ter tumores mais agressivos do que os pacientes de mais idade. Então, essa agressividade, esse número, é fundamental para a gente decidir qual a melhor conduta para o paciente. Mas o tipo de tumor é um único. O que muda é a agressividade. Tá certo. Muito obrigado pelas suas explicações. Eu tenho mais uma pergunta que é, tipo, na cidade de Uruguaiana, como é que é o acesso no SUS, assim, para os exames e para o tratamento também do câncer de próstata? Tá. Como que funciona hoje, tá? Hoje em Uruguaiana nós temos, da parte da uro-oncologia, tá? Uma pessoa, um médico que é contratado da Santa Casa, tá? E que é feito, ele faz todos os exames necessários e também depois o tratamento, se a indicação for cirúrgica. Se a indicação for de radioterapia ou hormonioterapia, tem a oncologia da Santa Casa, que também é via SUS. Inclusive, hoje, nós temos na Santa Casa também as biópsias de próstata sendo feitas via SUS. O que nós não temos, e aí não é nem no SUS, nós não temos na cidade, nem convênio, nem em particular, é a biópsia por ressonância magnética. Então, a única coisa que ainda nós estamos atrás aqui na cidade,
e nós vamos pegar assim, realmente acho que nesse ponto nós estamos atrasados, porque Livramento já tem uma ressonância magnética para fazer a biópsia, nós em Uruguaiana ainda não temos. O restante do tratamento todo pode ser feito aqui na cidade, inclusive via SUS. Doutor Gerson, paciente, por exemplo, idade, condições de saúde do paciente, determina exames mais minuciosos ou existe algum nível de constatação para que esse paciente tenha algum tratamento mais intensivo? Como é que, mais ou menos, a gente poderia... Independente de idade ou sintomatologia, para avaliar o câncer de próstata, é exame de toque e PSA. Claro que aí a gente pede outros exames juntos, pensando no aumento benigno da próstata e para ver se o paciente necessita algum outro tipo de tratamento. Uma coisa é nós fazermos muito bem, no Novembro Azul, fazemos uma campanha para câncer de próstata. Bom, é PSA e exame de toque. Outra coisa é um paciente que vem no consultório com 60 ou 70 anos de idade, com algumas queixas urinárias, em que se avalia também a possibilidade de câncer de próstata. Nós temos que avaliar, esse paciente urina bem, a próstata é crescida, tem algum rim inchado devido a algum problema de próstata. Então, assim, a próstata, os sintomas urinários, a maioria não é câncer de próstata. Então, aí se faz uma avaliação geral. E aí, além do PSA, exame de toque, entra ecografia, exame para ver como a pessoa está urinando, exame de função dos rins, exame de urina. Bom, aí é uma avaliação mais completa, não pensando apenas em câncer de próstata. Então, tem diferença entre o que é feito nas campanhas para diagnóstico precoce de câncer de próstata e o que é feito em consultório, uma avaliação completa, geral, para ver o que está acontecendo com o paciente. Tá ótimo. Obrigado. Tá bem? Respondi? Deu para... Tá bem. Doutor, a respeito desse tratamento que o senhor mencionou agora, que não temos em Uruguaiana, qual o maior benefício dele em relação aos outros tratamentos? Grande vantagem, assim, o que acontece? Tem muitos pacientes que nós fazemos PSA e vem PSA, digamos, limítrofe. A gente fica na dúvida se pode ou não ter alguma alteração. É uma alteração muito pequena no PSA que poderia ser câncer ou não. Faz exame de toque, não tem nenhuma alteração importante. Bom, se eu tenho apenas ecografia na cidade e o paciente não tem como sair daqui, eu vou mandar o paciente para fazer uma biópsia. Se eu tenho na cidade, ou o paciente tem como ir para fora para fazer uma ressonância magnética, ele faz essa ressonância magnética que me mostra se ele tem nódulos na próstata. Confirmou que tem nódulos na próstata, a ressonância me dá o grau dos nódulos, de 1 a 5, sabendo que se for grau 1 ou 2, são nódulos benignos e eu evito a biópsia no paciente. Se for grau 3, 4 ou 5, principalmente 4 ou 5, vai ter que fazer a biópsia. Bom, eu já evito muita biópsia com isso. Considerando que a biópsia, além de custosa, é extremamente desagradável, desconfortável, um exame chato, doloroso para fazer, pode causar sangramento anal, pode causar sangramento urinário, infecção urinária, infecção de próstata. São complicações que podem acontecer. Se eu conseguir evitar, e evito em muitos pacientes a biópsia, isso é maravilhoso. A gente sabe que antes da ressonância, quando nós tínhamos apenas a ecografia, aproximadamente 50%, metade dos pacientes que iam para a biópsia não dava nada. O paciente vinha no consultório e dizia, que bom, o senhor não tem nada. Mas o paciente foi submetido à biópsia com todos esses riscos. Hoje eu consigo evitar, não vou dizer nos 50%, mas talvez em 30% ou 40% dos pacientes eu evito a biópsia fazendo uma ressonância, em que o paciente deita no aparelho, fica ali alguns minutos deitado, não sente absolutamente nada, levanta, vai para casa, 2 dias depois eu tenho um resultado. Agora, os que realmente têm esses nódulos com um risco maior, grau 4, grau 5, esses depois vão ter que fazer a biópsia. Mas daí a biópsia também se faz por ressonância, e aí é uma grande vantagem. A ressonância enxerga nódulos e eu consigo botar a agulha dentro desses nódulos, que são nódulos provavelmente tumorais. A ecografia, em grande parte das vezes, não enxerga esses nódulos e a gente faz biópsias ao acaso na próstata, não descobre nada,
às vezes continua com suspeita, pede uma nova biópsia de próstata por ecografia. Então, a ressonância veio para mudar completamente o diagnóstico do câncer de próstata. Eu tenho uma pergunta, doutor. Oi. Posso fazer? Claro, claro. Oi. Eu pensando assim em termos de Rotary, não é? Porque nós estamos aqui, tu estás vamos dizer, a cúpula dos governadores de Rotary. E duas perguntas. Qual a incidência em Uruguaiana? Porque, no caso, Uruguaiana, porque eu sei que Uruguaiana atende Uruguaiana e arredores, né? E qual o valor do aparelho da ressonância? Quanto custa um aparelho deste? E se seria, por exemplo, viável, porque existe alguma possibilidade de projetos serem feitos pelo Rotary? Qual a possibilidade, vamos dizer assim, o valor em dólares? Vou ser bem sincero, não sei o valor do aparelho, mas assim, a ressonância magnética normalmente passa de R$1 milhão longe. Tá? Não é um valor baixo, é um valor alto, normalmente, mas exatamente dessa ressonância, que é um pouco diferente das outras ressonâncias, eu não sei o valor exato, mas certamente é daí para fora, não é um valor barato. Uruguaiana teria demanda para isso? Acredito que sim. Se Livramento colocou uma máquina agora, faz um ano e pouco, e eu acabo encaminhando muito paciente para lá, imagina se nós tivéssemos aqui na cidade. Então, acho que volume de paciente, acredito que teria. Tá? Acho que quanto a isso, teria movimento, sem dúvida. Agora, a primeira pergunta, quantos pacientes têm tumor de próstata na cidade? Não sei realmente dizer, mas eu posso te dar um dado. Eu fiz na semana passada 127 pacientes na Liga de Combate ao Câncer, eu fiz exame de toque. Um paciente não quis fazer, foram 126. Desses 126, eu acho que com suspeita ao toque de câncer de próstata, foram uns 6, 7, 8, mais ou menos isso. Eu vi ontem o PSA de todos os pacientes. Eu pedi biópsia de próstata para, se não me engano, 3 ou 4 pacientes eu pedi biópsia desses, mais uns 7, 8 eu pedi uma reavaliação em 3 meses, 7, 8, talvez até uns 10, uma reavaliação em 3 meses por suspeita, tá? Então aí a gente já tem no mínimo uns 15 pacientes que ou tem câncer ou tem uma suspeita importante de tumor e muitos desses vão para biópsia, o que dá mais ou menos 10%, até mais uns 10, 12% dos pacientes examinados, aproximadamente isso. Tá? Ou para ver, teve o paciente que teve o PSA mais alto de todos, tinha um exame de toque normal. Tá? Aí é o paciente com o PSA mais alto de todos. E teve uns 2 pacientes com nódulos na próstata com PSA normal. Por isso a importância de fazer sempre os 2. Sim, aí eu coloco que pelo Rotary existe a gente pode trabalhar isso em termos de se chama subsídio global, a gente consegue o parceiro e, por exemplo, o Uruguaiana tem a grande vantagem que nós temos 5 clubes de Rotary e esses clubes de Rotary podem se unir em torno de uma ideia, né? E a gente conseguir trabalhar. Então, a gente poderia depois conversar e tentar, por exemplo, ver, porque todo o projeto ele tem que partir de uma necessidade da comunidade. Eu não posso chegar e dizer, eu quero dar isso, e a comunidade não precisa. Por isso, a importância dos dados numéricos. Quantas cidades atende aqui, qual é vamos dizer assim, a demanda desse aparelho, e como seria. Então, eu acho que talvez os nossos clubes de Rotary, eu estou perante vários presidentes, vários governadores e daqui da região, a gente poderia conversar, se o senhor achar interessante Claro. Acho que isso tem demanda, é fundamental para a cidade. Acho que assim, nós estamos ficando para trás no diagnóstico do câncer de próstata, porque como nós temos todo o restante, nós temos como fazer os exames, nós temos com os exames de toque, PSA, tudo, nós temos como fazer todo o tratamento cirúrgico, radioterápico, hormonioterápico. Se precisar em paciente terminal, tem quimioterapia, ou seja, nós temos tudo. O que nós não temos, na verdade, em Uruguaiana, 2 coisas para câncer de próstata. A ressonância magnética para biópsia e a cintilografia óssea, que é um outro problemão para os pacientes que têm que viajar para fazer uma cintilografia óssea. Então, assim, são as 2 coisas que nos faltam na cidade. E todos os pacientes com câncer de próstata acabam fazendo cintilografia óssea. Isso é inevitável.
que é um aparelho que não é, já que nós estamos conversando nessa possibilidade com o Rotary, é um aparelho que não é apenas para câncer de próstata, é para problemas renais, é para inúmeras outras doenças, é o mesmo aparelho. Então, o que nos falta na cidade são essas duas coisas hoje. ITI, espaço, uma pergunta prática, por exemplo, a Santa Casa comporta um espaço ou tem que ser fora da Santa Casa? Como é que seria? Eu acredito que comporte, A Santa Casa tem tanto espaço ali dentro que eu acredito que possa ser manejado. Eu acredito que sim. Imagino eu que a Santa Casa teria todo o interesse, porque isso, assim, considerando que hoje nós somos referência na região para oncologia, não ter cintilografia tranca muito dos exames oncológicos. Tá? Então, assim, nos tranca muito. E é uma coisa que os pacientes da Santa Casa acabam tendo que fazer fora da cidade. É um problemão. Certo, vamos conversar com o grupo Tá bem, dos sem rotaristas. problema, Cecília. Acho excelente. Temos que tentar progredir, porque senão realmente é complicado. A gente vai ficando para trás. Claro. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Doutor, conforme mencionado aqui, somos referência no tratamento de câncer. Inclusive, atendimentos internacionais, acredito. Uruguai, Argentina. Tem pacientes, a gente vê paciente tanto aqui de Libres, Bela União, de vez em quando, mas a nossa referência SUS para oncologia é de toda a nossa região. Então, todos os pacientes de Itaqui, Quaraí, Livramento, Alegrete, Rosário, todos os cânceres não urológicos, não apenas urológicos, de todas as áreas, terminam em Uruguaiana. Então, assim, a cintilografia faria muita diferença, a ressonância magnética para a biópsia de próstata faria diferença nessa área, a cintilografia não apenas para a próstata, mas para outras áreas também é importante. Governadora Doris, tem mais uma pergunta? Doutor, eu queria lhe perguntar o seguinte, este aparelho para essa ressonância para o diagnóstico do câncer de próstata é um aparelho específico para isso? Sim, os hospitais normalmente separam porque é uma ressonância magnética chamada multiparamétrica da próstata. Pode ter algumas outras utilidades, mas acaba sendo usado basicamente até porque quem compra esse tipo de aparelho tem uma demanda grande, normalmente, de biópsias. E aí é o paciente que acaba usando. Começa que a grande parte dos pacientes usam duas vezes. Eles vão fazer uma ressonância para depois marcar a biópsia no segundo passo, se for necessário, claro. Então, assim, acaba tendo uma demanda grande, um aparelho que separam basicamente para ficar fazendo biópsia de próstata, para ver como a demanda é grande. A demanda realmente é bastante grande. E nós continuamos fazendo biópsia na cidade por ecografia, por não termos esse tipo de aparelhagem. Eu vejo que os pacientes de consultório, seja particular, seja convênio, esses vão tranquilamente para Livramento, para Santa Maria, para Porto Alegre e fazem a biópsia por ressonância. Já faz tempo que eu não peço mais para esses pacientes biópsia por ecografia. Mas o pessoal do SUS não tem, eles não têm para onde ir. Então, esses ainda fazem por ecografia. Isso. E por isso também a importância de Cecília, falando para a Cecília, de ver a possibilidade de fazer um subsídio global sobre isso, do SUS prestar o atendimento para a população, né? O SUS teria que ter um compromisso com o local onde vai ser feito para toda a população poder usar, principalmente o pessoal do SUS. Eu acho que aí inicia um trabalho, né, Doris? Por exemplo, nós temos a necessidade, aí nós vamos comprovar que essa necessidade, ela, assim, numericamente, né, porque eu acredito que atenda mais cidades, não vá só até Itaqui, não é, doutora? Eu acho que tem mais umas cidadezinhas ali perto, que não sei se Santiago, Manoel Viana, que não é... Sim, todos vêm para cá. Tudo vem para cá, não é? Então, quantos mais cidades... Eu sei porque uma vez eu fiz para o doutor Menegas um subsídio e para
e aí eu tive que investigar, porque tem cidadezinhas muito pequenininhas nesse trajeto aqui que entrariam, que contam para nós. E aí nós temos já necessidade. Agora nós temos que montar a parte de estrutura do projeto numericamente, né? Para ver como é que a gente vai trabalhar. Claro que esse é um momento bem complicado, mas assim, eu trabalho com intercâmbio. Eu sempre digo assim, o intercâmbio tem uma das vantagens que a gente tem entrada fora, porque o grande problema é conseguir parceiro, não é? E a gente, com o intercâmbio, a gente tem entrada na Europa, não é? E nos Estados Unidos, não é? E muitas vezes a gente pode conseguir com um ou mais clubes de Rotary, e como atenderia, vamos dizer, a região, nós temos a possibilidade de entrar também com os Rotary Club dessas cidades que nós estaríamos atendendo, por exemplo, Itaqui, Alegrete, né, que são cidades vizinhas nossas. Isso é um trabalho vai dar trabalho, mas vamos trabalhar. Mas para ver, até para ter uma ideia de demanda, há uns 3 ou 4 anos atrás, a Santa Casa estava sem o aparelho para fazer as biópsias de próstata. Eu sei que uma vez me falaram que tinha uma fila de mais de 100 pacientes da região aguardando biópsia de próstata, considerando que algumas cidades como Quaraí, a prefeitura de Quaraí estava pagando, as biópsias de próstata estavam saindo, então Quaraí já não conta. Alegrete também vinha muitos pacientes e eram pagos. Barra do Quaraí aconteceu a mesma coisa. Então, algumas cidades as prefeituras estavam pagando, e mesmo assim tinha mais de 100 pessoas na fila aguardando biópsia. Doutor, e esse serviço de livramento é pelo SUS? Não. Particular? Não é. Particular. Livramento é particular, Santa Maria é particular, Porto Alegre é particular. Não sei se já tem em Porto Alegre pelo SUS, realmente não sei informar, talvez tenha nos grandes hospitais, clínicas ou Santa Casa, mas o que normalmente quem vem, faz propaganda, oferece o serviço, acaba sendo Mãe de Deus, Muniz de Vento, em Santa Maria também tem uma clínica grande que está fazendo, em Livramento outra clínica também está fazendo, nome é serviços para privados. Porque realmente é um investimento alto. Obrigada. Desculpe eu não levantar a mãozinha, mas é que eu não achei a minha mãozinha azul aqui. Gerson, agora eu vou falar, como é que eu poderia dizer? Como o Gerson falou, essa ressonância para a biópsia é mais para a próstata. Daqui um pouco, Gerson, saindo da tua área, me parece que a cintilografia óssea seria para mais gente, para homem, para mulher e para outros tipos de câncer e investigação óssea. Talvez em detrimento à próstata vai ser a cintilografia antes dessa biópsia de próstata. Ou estou enganado? Teve uma vez, isso há anos, eu me lembro que logo que um ex-prefeito assumiu na cidade, ele veio conversar que ele tinha um projeto que ele gostaria de começar a fazer na cidade transplante renal. E veio conversar comigo. E a primeira coisa que eu perguntei para ele foi: vamos ter cintilografia? Porque não adianta eu fazer um transplante renal se eu não sei se o rim está funcionando ou não. Eu tenho que fazer uma cintilografia, eu vou ter que botar um paciente transplantado dentro de uma ambulância, correndo para Porto Alegre ou Santa Maria, fazer uma cintilografia e voltar. Não tem sentido isso. E ali terminou o assunto, porque é um aparelho caro, é complicado de conseguir. Então, assim, é algo que não serve só para a próstata. Para a próstata, eu penso só na parte óssea. Já serve para nefrologia, para urologia também, por causa dos rins, para se um dia tivermos transplante renal. Então, assim, o pessoal da ortopedia pede cintilografia óssea. Então, assim, realmente, se nós formos pensar de um modo geral, se tivesse que escolher um dos dois aparelhos, muito bem, tem que escolher um dos dois para termos a cidade. Minha opinião, cintilografia mais útil. Vai abranger mais um número maior de pessoas e, bem ou mal, a biópsia de próstata ainda está saindo por ecografia. Não é o melhor, mas temos. Então, está se resolvendo. Já os pacientes que precisam de uma cintilografia pelo SUS não conseguem. É uma briga para conseguir. Então, se tivermos que escolher um aparelho, sem dúvida, cintilografia.
o número de usuários será muito Vai ser maior de O número de pessoas beneficiadas, com certeza, será maior. É que isso é muito importante nesses projetos do Rotary. O número Então, assim, de beneficiados. Se tem que escolher entre um dos dois, eu ficaria, sem dúvida nenhuma, pelo número de pessoas que vai acabar utilizando, pelo fato de, bem ou mal, termos biópsia de próstata na cidade saindo também. Então, assim, acho que a cintilografia vai ter uma importância maior para a Uruguaiana do que a ressonância magnética multiparamétrica. Obrigado, desculpa por roubar a tua ressonância. Não, mas assim, colocando agora a possibilidade de repente termos tu tem toda a razão, Júlio, eu concordo plenamente. Acho que beneficia muito mais gente. Obrigado. Eu que agradeço. Como o silêncio está tomando conta, Cecília, governadora Doris, uma grande oportunidade para um projeto a nível de distrito, né? De Com clube certeza. a nível de distrito. Sim. Com certeza. Vamos nos reunir e montar o projeto, né? Porque janeiro, o próximo governador, mesmo que ele não vai ter que seja online a capacitação dele, provavelmente também será uma oportunidade para conseguir parceiros, também online. Há de ter a mesma estrutura de um evento presencial. Então, eu acho bem viável, bem pensado e temos bastante argumento. Claro que depois a gente vai para escrever isso certo, né? A parte de escrever a argumentação. Nepo, está com a palavra. Boa noite, companheiros, que eu não pude cumprimentar. Doutor, uma questão que fica sempre nesse caso dos exames é sobre o preconceito e o tabu que existe em volta do exame do toque, né? Que muitas vezes a gente tem hoje, a geração de 50 anos hoje, é uma geração muito diferente da geração que terá 50 anos, né, futuramente. E tem esse preconceito muito enraizado sobre o exame do toque retal. Existe muito isso ainda aqui na nossa região, por ser uma região de interior, ou isso já está sendo moldado, as pessoas já estão mais abertas a esse exame? E outra questão que eu gostaria de saber é sobre a cintilografia, que eu estava comentando até que da nossa conversa, que seria sobre um projeto sobre o Novembro Azul, está saindo uma possibilidade de um projeto distrital, né? Então, outra questão sobre isso, dos exames, é essa cintilografia, se existe já uma estimativa do custo anual que teria para manter essa máquina. Muito obrigado. Bom, vamos iniciar aí para a segunda pergunta, o final. Não tenho ideia do custo anual para manter a máquina, até porque a cintilografia ela é manejada, na verdade, quem sempre compra e mantém em funcionamento e interpreta exames são os radiologistas, tá? É o pessoal da medicina nuclear, tá? Então, na verdade, não tenho nem ideia nem de valores, nem para comprar, nem para manter em funcionamento. Quanto à primeira pergunta, já foi muito pior, tá? Os homens já tiveram muito mais preconceito, tá? Então, assim, eu quando comecei no final da década de 90, urologia, muitos homens se negavam na época a fazer o exame de toque. Hoje isso é raro, dificilmente a gente vê um homem se negar a fazer o exame de toque, tanto que dos 127 pacientes que eu atendi na semana passada na Liga de Combate ao Câncer, um se negou apenas a fazer o exame de toque. Os outros todos foram exatamente para fazer, e vários deles
reclamando, mas nos últimos anos eu só tenho feito PSA, isso acho que eu já sei que não é bom, já ouvi falar que não é bom. A mídia tem muita importância nisso, a mídia colocou, e de uma maneira muito importante, o quanto é fundamental o exame de toque, não apenas o PSA, mas eu notei assim, desde o final da década de 90, a mídia colocou muito e foi muito importante algumas pessoas conhecidas, famosas, que tiveram câncer de próstata. Então, assim, a gente pega o Sarney, o Maluf, o Orestes Quercia, que morreu de câncer de próstata, entre outros, o Mitterrand na França. Então, assim, são pessoas conhecidas, apareciam na imprensa, divulgavam que tinham câncer de próstata, e o número de pacientes, depois disso, que começou a aparecer em consultório para procurar, para fazer as revisões, aumentou muito. Tá? Então, o pessoal tem cada vez menos preconceito, e, sem dúvida nenhuma, a mídia foi fundamental nisso. Rodrigo? Oi, Acho que podemos liberar o doutor, não? Nós estamos trancando o sábado todo, doutor. Não, sem problema, Cecília. Não, sem problema. Foi um prazer. Até porque esse temporal, acho que ele não vai a lugar nenhum. Não vou ter como sair. Temporal e pandemia não vai ter como sair no sábado à noite, não tem jeito. E jogo do Inter ainda, não tem como sair sábado à noite de casa. Tá bem. Cecília? Então, oi? Eu só gostaria de cumprimentar os rotaractianos, né? E cumprimentar também o doutor pela beleza dos esclarecimentos, da facilidade que ele tem de passar essa informação para todos nós. Então, parabéns a todos que fizeram esse programa, que organizaram esse aí. Parabéns, diz a Inês aqui, e vamos dizer em coro, maravilhoso. Um abraço a todos. Então, Obrigada. eu não sei. Obrigada. Não sei se eu... Oi, quer falar, tia? Eu quero falar, porque eu quero dar os parabéns para vocês, porque quando vocês... a tua colocação no início eu achei muito importante, que vocês quiseram de uma forma retribuir o carinho que nós temos com vocês, assim, porque nós nos preocupamos quando a gente vai fazer as nossas palestras para vocês, a gente se preocupa com temas que sejam assim, que a gente acha sejam importantes para a gente, né? Como drogas, valorização da vida e outros mais. E vocês se preocuparem com a nossa saúde parecia uma coisa de filho. Então, eu achei assim muito importante, e a palestra do Dr. Gerson, muito importante, porque assim nos colocou bem à vontade para perguntar o que a gente gostaria, e eu vi que vocês mesmos jovens também têm dúvidas, e a importância dessa prevenção, porque é bem mais, vamos dizer assim, a longevidade, ele colocava que as pessoas hoje estão vivendo mais, mas para nós vivermos mais, nós temos que viver com qualidade de vida, e se nós tivermos a prevenção, eu acho que a qualidade de vida vai ser bem legal. Então, parabéns ao Petros e ao Nepo, né, que foram os que encabeçaram esse movimento, e agradecer ao Dr. Gerson e a todos que prestigiaram esse... Eu gostaria também, Cecília, eu não sei se estão me escutando. Estão escutando? Marlene, pode falar, Marlene. Tá. Seja bem-vinda. Boa tarde, então, né, para todos, quase boa noite. Eu gostaria, primeiramente, de parabenizar, né, este evento, como a Cecília está dizendo. Eu fiz um convite para vários professores da região, né, também para participarem, e acho de extrema importância essa questão da prevenção. Eu acredito que no projeto do Rotary a gente possa trabalhar também com os nossos adolescentes,
que a gente possa trabalhar mais a questão da saúde do homem, porque existe um tabu muito grande entre esta questão. Por exemplo, a mulher, ela procura mais a unidade de saúde, ela procura mais os atendimentos médicos, e o homem tem toda essa questão dos tabus. Então, está aí um grande desafio entre as escolas que eu represento aí da região, não é? Que eu tenho a abrangência nos 5 municípios, na 10ª Coordenadoria Regional de Educação, que trabalho no programa Saúde na Escola, que é o PSE, né? E a gente vê a importância de se fazer, além dessa questão deste projeto, né, desta questão dos recursos, também se trabalhar com atividades preventivas na escola. Então, deixo um desafio ainda maior, né, doutor Gerson, porque a gente sabe a importância dessa prevenção e que os nossos adolescentes possam se cuidar, não é? Ainda que na adolescência, para que tenha uma vida mais saudável futuramente e para que possa, né, realmente gozar de uma saúde extremamente importante para a vida deles, né? Então, deixa esse desafio aí, Cecília, sabes, né? Que a gente sempre está trabalhando nesse sentido, né? De trabalhar com os nossos alunos da região. Então, acredito que o projeto possa se estender mais ainda nesta questão das atitudes preventivas. Boa tarde para todos, então, agradeço, né, mais uma vez essa oportunidade sempre. O Rotaract e o Interact, né, são também muito importantes para mim, né, os meus filhos participam, agora a Dani está participando, a Daniele, então a gente vê, né, um carinho muito grande por este grupo e com certeza eles são, né, os nossos futuros representantes aí, não é? Em termos de organização rotária. É isso, então, um abraço, e um abraço para todos que estão participando, né? O governador, um prazer em conhecê-lo, né? E os nossos conterrâneos aí, não é? Que sempre estão participando muito ativamente dessa atividade. O nosso futuro governador aí, o Salcedo, né? O nosso ex-presidente também, o Rodrigo, e a Cecília, né? Cecília, tu sabes, o nosso trabalho, né, é muito importante, sem dúvida. Abraço a todos. Obrigada, Marlise. Rapidinho, eu só gostaria de mencionar que a Andréia, presidente do Rotary Clube de Bagé Charrua, se não me falha a memória, está presente aqui também, e na figura dela gostaria de cumprimentar todas as personalidades rotárias e autoridades que, por falha do protocolo, a gente não tenha cumprimentado antes. Então, obrigada pela presença de todo mundo aqui. Acho que a governadora Doris queria falar. Eu queria também cumprimentar os interactianos do Interact Fronteira Oeste, aos rotaractianos do Uruguaiana, pela beleza dessa live que vocês nos proporcionaram, por tantos ensinamentos que o Dr. Gerson nos passou, e dizer para vocês, interactianos, que aonde a gente anda com a Cecília e com o Júlio, a Cecília está pensando em vocês. Em todas as convenções que nós já fomos juntos, ela anda sempre pensando em vocês e buscando material para trazer, para motivá-los. Então, é realmente que nem vocês fossem filhos dela, deste casal maravilhoso que acolheu vocês e que são maravilhosos com todo mundo, para o distrito, para todos nós. Então, eu queria parabenizá-los pela live, pela atitude de vocês de presentearem a nós, rotarianos. Isso aí foi uma alegria muito grande e bastante emocionante para nós. Parabéns para vocês, gente moça, que vai dar sequência ao nosso trabalho, com certeza, com muito melhor que nós, porque vocês começaram muito mais cedo. Parabéns, parabéns, doutor, e muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, eu que agradeço. Queria só agradecer a todos, pessoal, assim, excelente, acho que a live, eu acho que espero ter me expressado bem, que vocês possam ter tirado algumas dúvidas que surgiram, tá? Tenho que agradecer para vocês a oportunidade de conversar um pouco sobre próstata, sobre o diagnóstico precoce do câncer de próstata.
espero que realmente haja agora uma possibilidade de termos alguma aparelhagem nova na cidade, principalmente uma cintilografia, se for possível. Então, assim, eu quero agradecer a todos, principalmente, como eu falei antes, para o Nepomuceno, que esteve falando diretamente comigo, e qualquer coisa eu estou à disposição de todos, tá? E parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Boa noite para todos. Mais uma vez, muito obrigada, doutor, pela disponibilidade, por essa brilhante fala. Mais uma vez, quero agradecer a presença de todo mundo aqui, todos os governadores que tiveram abrilhantando o nosso evento, todos os presidentes, enfim, companheiros como um todo, que acho que é o nosso maior cargo dentro da família Rotária é ser associados, né? Então, muito obrigada pela presença de todos aqui, em especial aos interactianos e rotaractianos que tiveram essa ideia de uma reunião em conjunta que a gente fez dentro da Semana Mundial do Interact e que, como o Nepo falou, pode ser transformado num projeto distrital que vai impactar tantas pessoas. Acho que a gente está conseguindo cumprir o nosso propósito enquanto interactianos e rotaractianos, que é, de fato, trabalhar pela nossa comunidade e conseguir transformar a vida das pessoas daqui de uma forma melhor, né? Então, muito obrigada pela presença de todos. Não sei se mais alguém gostaria de falar alguma coisa, senão a gente já vai encerrando por aqui. Eu gostaria de me pronunciar e gostaria de cumprimentar a Maria Cecília, minha cunhada, e a vocês pelo excelente trabalho. Dr. Gerson, magnífico com a sua palestra, e realmente um trabalho que um trabalho que não tem como expressar essa gratidão, né? Então, olha, estão de parabéns, parabéns, sucesso aí para todos vocês, foi excelente. Obrigado. Obrigada. Acho que o governador José Moacir também queria falar. Por favor, governador. Pois não. Queremos cumprimentar esse brilhante encontro, iniciativa de muita relevância dos nossos companheiros rotaractianos, interactianos, fazer um cumprimento à Camila, ao João Teixeira, que protocolaram, né, esse evento, e brilhante mesmo. Foi uma iniciativa assim que o distrito só tem a agradecer esta oportunidade, todos os companheiros que puderam assistir, os nossos governadores aí, tivemos um colégio de governadores assistindo esse brilhante encontro, e as palavras de manifestação muito interessantes e muito ilustrativas e muito explicativas, doutor Gerson. Somos muito gratos pela sua participação, né? E isso aí eu acho que nós estamos fazendo um mínimo no nosso trabalho, no nosso ano rotário, ocasionando essas oportunidades ímpares de todos ouvirem, de todos participarem, né? Foi uma brilhante manifestação de todos os presentes, e isso aí é que nos engrandece no Rotary. Isso aí é que nos diz realmente que o Rotary deve estar sempre aberto e, antes de mais nada, trazendo essas inovações e essas manifestações dos nossos jovens interactianos e rotaractianos do distrito. Somos muito gratos e parabéns a todos os companheiros, né? A coordenação da nossa sala de Zoom pelo companheiro Rodrigo Herrera, nossa satisfação muito grande, mais uma vez, desse trabalho dele incansável. Aos presidentes de Rotary presente aí, a presidente Andréia, estava ali atenta também, e isso aí para nós é motivo de muita satisfação, o Nepomuceno Neto, né, e os governadores presentes, né, que também colocaram as suas manifestações, isso aí é muito importante. Isso é o Rotary realmente crescendo em termos de conhecimento e de trabalhos que a gente desempenha, mesmo que virtual, mesmo que online, mas a gente está sempre, né, colocando melhores situações e melhores ensinamentos
a todos os nossos associados do Distrito 4780. Agradecemos muito em nome da nossa governadoria. Obrigado pela participação de todos. Muito obrigada, governador, pelas palavras. Acredito que seja isso. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Petros? Aí, só para finalizar aí, gostaria de agradecer a presença de todos que estiveram presentes aí, os nossos companheiros, os governadores, os presidentes dos Rotaries aí. Agradecer também ao Rotaract que aceitou aí a realizar esse projeto, essa palestra em conjunto, e que, como foi citado já, de uma palestra que nós planejamos, está se encaminhando um projeto milionário já, por assim dizer, um projeto distrital, que vai ser muito bom e de grande satisfação organizar e planejar ele todo com a família Rotary. Gostaria de agradecer também ao nosso palestrante, o doutor Gerson, por dedicar o seu tempo aí para nós, para estar explicando para a gente, respondendo as nossas perguntas e nos deixando mais atentos a toda a situação e tudo sobre o câncer de próstata. É isso aí. Muito obrigado. Eu gostaria de falar também, eu quero parabenizar também os companheiros pelo evento, parabenizar o doutor Gerson pelas palavras também, porque a gente está vivendo isso na nossa família com meu pai, então foi de extrema, para nós, muito importante, de muito aprendizado, que a gente faz mais de ano, que a gente vem atravessando por tudo isso que o doutor falou, todos esses processos, e meu pai está em tratamento, mas ele está bem, dentro do possível. Então, muito obrigada pelo convite, direto de Bagé, um beijo para todos, estamos com saudade. E o André está lá no evento dele, que hoje, esse final de semana, tem o galeto do Rotary dele, do Campanha, e ele está lá, eu vi ele lá, quando eu entrei, ele já estava na sala. Um beijo a todos, parabéns, participando ao mesmo tempo, né? Trabalhando pelo Rotary dele, está aqui na Parada. Aí, governadora. E a Polença. Obrigada, gente. Muito obrigada por todas as palavras. Esperamos que esse seja o primeiro passo, o pontapé inicial de outras coisas grandiosas que podem se desencadear desse nosso evento. Estamos muito felizes com a presença de todos mais uma vez. Se ninguém tiver mais nada, nenhuma colocação a fazer, desejo um bom final de sábado, um excelente domingo para todos nós, e que possamos seguir perpetuando o propósito do Rotary, que é servir e transformar vidas, né? Então, muito obrigada a todas e abrindo oportunidades, como o nosso próprio lema diz, que eu acho que foi o que esse evento trouxe. Então, uma boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Boa noite, obrigado. Agradecidos.